Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, hoje eu trouxe um vídeo muito divertido para vocês, tem certeza? Leão lindo e aluado, tem pinta de sedutor, está sempre apaixonado, mas vive em busca do amor. A minha pergunta é, há quanto tempo foi formado o grupo? Foi formado há 7 anos. Foi formado em 2014, 2013, por ali. E aí a gente, nessa trajetória, já atuou em várias áreas, de contação de história, de música, de teatro de fantoche, mas foi há 7 anos. Gostava de fazer uma pergunta que era: em atividades muito variadas, quais são essas atividades? As atividades que a gente faz nas nossas apresentações, como contação da rua, músicas dentro da história, como nós fizemos aqui, contamos a história e junto uma música que faz a criança se inteirar mais. Fazemos brincadeiras, as crianças adoram a parte da brincadeira da apresentação. Também temos os fantoches, então temos diálogos com os fantoches, eles ajudam na história também. E temos a bailarina, que a gente faz uma música para ela, a apresentação, as crianças ficam sempre bem encantadas com a bailarina. Muito bem. E como vocês disseram na canção, olhos de coruja, orelhas de elefante, pois essa história é muito interessante. E como é a história do grupo Contação da Rua? O grupo Contação da Rua tem uma história bem interessante porque ela surgiu de um núcleo familiar. Então, é um grupo familiar que se interessa tanto pela infância e se preocupa com a infância e se interessa com a literatura. Então, a gente uniu esses dois caminhos, infância e literatura. O que de melhor a gente pode oferecer para as crianças da nossa comunidade? O que de melhor a gente pode oferecer é um bom repertório musical, porque quando você escuta as rádios aqui, as rádios mais populares, você tem um leque de músicas que as famílias ouvem, que são as músicas populares brasileiras, os forrós, os funks, pronto, isso tudo as rádios já oferecem. Então, o que nós, enquanto grupo infantil, podemos oferecer? Nós podemos oferecer uma música infantil com temáticas infantis que falem mais com a linguagem da criança, primeira coisa. Então, a gente cria músicas muito que façam parte da infância da criança e falem do universo infantil. E a segunda coisa é a literatura, porque a gente sabe que uma criança que lê, que escuta história, muito provavelmente vai ser um adulto que lê. E a gente acredita muito na importância da leitura como um agente transformador do mundo. Um leitor vai ser um adulto transformador do mundo, porque vai estar tendo contato com diversos elementos da história, diversos elementos científicos, diversos elementos para poder ser um agente de mudança no mundo. A próxima pergunta que eu vos tenho para fazer é, eu fiquei a saber que vocês lançaram CDs, então eu queria perguntar-vos quantos CDs é que foram lançados. Vou falar desde o começo. A gente começou lançando o Contação da Rua na Fazenda, que são animais, é como se fossem as fábulas, então os animais têm vida própria. Esses animais ensinam às crianças certas coisas, como, por exemplo, alimentação saudável, que na hora da brincadeira você não precisa chorar, porque às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Então, o primeiro CD foi esse. Logo depois, nós lançamos um CD só de canções de ninar. Então, são músicas para acompanhar as crianças na hora do sono. Porque aqui na cultura do nosso país, eu não sei na de vocês, na hora de dormir, tem algumas músicas meio assustadoras que as mães contam para o filho. Por exemplo, Nana Neném, que a Cuca vem pegar. A Cuca é um bicho muito feio. O papai foi na roça, mamãe foi passear. Vocês têm essa canção aí? Acho que não. E os boi da cara preta? Então aqui culturalmente acontecia isso. As mães cantavam músicas muito assustadoras. Então, por exemplo, Maria lembrou uma bem. Como que é, Maria? Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Isso é uma canção de ninar. Na hora que a mãe está fazendo o neném dormir, é boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Ou seja,
A gente falou, não, vamos fazer um CD de músicas de niná para desassustar as crianças. Então, são músicas muito mais leves, com a temática muito mais amorosa e muito mais carinhosa. Logo depois, nós lançamos as Lendas do Brasil, que tem o lobisomem, Saci Pererê, Curupira e muitos outros. Eu mandei, inclusive, para a rádio, vai começar a tocar aí na programação de vocês. Logo depois, nós criamos uma só de carnaval, um CD todo de carnaval, que se chama Fadinha Sensata. São marchinhas de carnaval que ajudam as crianças a ter uma formação um pouco mais crítica diante da sociedade. Por exemplo, tem uma música que fala assim: se me viu na rua e não gostou, guarde pra você, ninguém te perguntou. Se me viu na rua e não gostou, guarde pra você, ninguém te perguntou. Se me viu na rua e não gostou, guarde pra você, ninguém te perguntou. Porque a gente não quer mais isso de a gente tá andando na rua e alguém apontar a criança porque ela tá acima do peso, porque ela usa aparelho, porque ela quer ter o cabelo vermelho e não quer ter o cabelo normal. Então, não. Se você não gostou da minha aparência, guarde para você, porque ninguém te perguntou. A gente não tá mais nisso hoje em dia de aceitar qualquer pessoa falar da nossa aparência. Então, é um CD que traz isso para a criança, começar uma reflexão nesse sentido. Também temos um que se chama Bomba de Felicidade, aí reúne um monte de outros CDs. Então, até agora, nós temos 6 CDs da Contação da Rua. Ok. A próxima pergunta é: o que vos inspira? O que nos inspira, creio eu, que seja o futuro das crianças no nosso país, seja fazendo a infância delas um momento mais especial, com músicas voltadas para a infância delas, e pensando no futuro dessas crianças que vão ser os adultos, né, futuramente. E a gente crê que nossas músicas e histórias e nosso trabalho possa fazer diferença, sim, no nosso futuro. É como se fosse uma sementinha, né, Maria? Que a gente está plantando aqui, esperando que dê bons frutos. É só isso que a gente pretende. Ok. A próxima pergunta é se vocês atuam em todo o Brasil. Sim, nós já fizemos shows em várias cidades do país. Mas mais do que isso, porque agora no tempo de pandemia a gente não pode fazer show nem aqui no vizinho, né? A gente não pode sair de casa. Mas a gente já fez show, sim, em Brasília, em várias outras cidades aqui da nossa região. Porém, o mais interessante do nosso trabalho é que ele alcança todo o nosso país por meio do YouTube. Nossas músicas são muito utilizadas nas escolas do país inteiro. Então, de vez em quando, a gente recebe vídeos. Antes dessa pandemia, a gente recebia vídeos das crianças, por exemplo, dançando uma música nossa, de uma professora usando alguma atividade que a gente postou. E agora, na pandemia, nosso trabalho está atingindo também o país inteiro através das aulas online, que a gente fornece muito material para esse momento tão difícil das escolas e dos estudantes. Eu queria fazer-vos uma pergunta, que ingredientes são essenciais numa boa história? A pergunta é bem interessante. Uma boa história cada pessoa vai definir o que é uma boa história para você. Eu, quando vou escolher uma história para contar, a primeira coisa essa história tem que me encantar. Tem livros que têm histórias que as pessoas contam que eu leio e acho chata, não? E eu não conto uma história que eu acho chata. Eu só conto uma história que me encantou. Porque aquela história que me encantou, eu vou conseguir passar para as crianças, para o meu público, com a mesma verdade do meu coração que eu estou sentindo. Então, por exemplo, eu gostava muito mesmo de ler e de ouvir a história da Bela Adormecida. Eu sempre gostei, era uma história que me encantava. Hoje em dia, quando eu vejo algumas coisas dentro da história da Bela Adormecida, que a mulher está lá dormindo, vem o príncipe, beija sem a permissão dela, eu já não gosto mais dessa história hoje em dia. Então, hoje em dia, eu não conto essa história. Lógico, tem um contador de história que ainda continua gostando dessa história. E ele contar, tá tudo bem. Só que eu conto as histórias que deixam meu coração feliz, deixam meu coração bem quentinho. Aí são essas as melhores histórias.
E esse é o elemento principal, é aquele elemento mágico para uma boa história. Ok. Obrigada. Eu também ouvi dizer que uma das vossas atividades é um programa de rádio semanal. O que fazem nesse programa? A gente participou de um programa que se chamava Contação da Rua na Rádio Tabajara, que ia ao ar todos os sábados, às 9 da manhã. E era um programa, a gente levava a contação da rua exatamente como a gente fazia na rua, a gente fazia na rádio. Fala um pouco, Maria, lembra o que tinha no nosso programa? Porque agora ele foi suspenso, né? Por conta da pandemia, a gente não está fazendo por enquanto. Eu lembro que tinha muitas músicas para as crianças escutarem no sábado de manhã, histórias contadas ludicamente na rádio, os fantoches. Você lembra que tinha uma brincadeira que todo mundo adorava? Lembra qual era? Não? Era o trava-língua? Era o trava-língua, a gente fazia trava-línguas super difíceis e as crianças tinham que participar, além das parlendas. Vocês sabem o que é parlenda? Por acaso, não. Não? Parlenda são pequenos versos aqui da nossa cultura brasileira que as crianças usam para brincar, usam nas brincadeiras. Por exemplo, uma parlenda é: batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Fala uma você, Maria. Corre com tia de noite e de dia, debaixo da cama da sua tia. Essas são as brincadeiras de parlendas que a gente costuma usar aqui no nosso país. O que é que faz um bom contador de histórias? Um bom contador de histórias tem uma única função no mundo, além de contar a história, obviamente. Um contador de história, para ser bom, ele precisa encantar quem escuta. Toda boa história encanta o seu ouvinte. Então, você não precisa de muitos elementos, você não precisa de figurino, você não precisa de instrumentos musicais, saber tocar. Você precisa de uma boa história e de ter no seu coração essa magia de encantar o outro. E para isso, você tem que amar o que você faz, você tem que amar a sua história, amar o seu livro literário que você vai contar e passar com toda a verdade para o seu público. A Ana aqui da Rádio Miúdos mandou-me uma pergunta para eu vos perguntar, que era qual o vosso brinquedo de eleição quando eram crianças? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O nosso brinquedo favorito na infância, é isso? Sim. Maria, a sua infância está mais perto. Qual que era a sua? Vocês estão falando de brinquedo ou de jogos? Assim, brincadeiras? Pode ser os dois até. Porque brinquedo aqui pra gente é um objeto. E brincadeira é uma ação. Sim, aqui em Portugal também. Também, né? Então, pronto, Maria. Deixa eu ver. Minha brincadeira preferida era pular corda com as minhas amigas. E meu brinquedo preferido era minha boneca. Era, né? Na minha infância, a minha brincadeira favorita era elefante colorido. Elefante colorido é assim: você reúne uma turma, aí uma pessoa só joga a bola para cima e fala uma cor. Elefante colorido, joga a bola para cima e fala uma cor. Aí a pessoa tem que correr atrás daquela cor e depois pegar a bola. Então, tocar na cor e pegar a bola. Era bem divertido. E o meu brinquedo favorito, eu acho que era brincar de boneca também. Fazer roupinha, costurar. Então, não tem mais a acrescentar. Eu queria só pedir para mandarem uma mensagem para todas as crianças que nos ouvem. Eu queria agradecer por estarem nos ouvindo lá de Portugal, né? No caso, para a gente que estamos no Brasil. E mandar um beijo, que entre no nosso YouTube, escutem nossas músicas, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Isso mesmo. Então, olha, se você gostou dessas histórias que a gente contou e dessas músicas, tem muito mais no nosso canal no YouTube. É só digitar Contação da Rua e lá vai ter música, história, brincadeira e um monte de conteúdo infantil legal. Também estamos no Instagram. Nosso Instagram é bem movimentado. Se você quiser fazer uma pergunta para a gente, deixar um recadinho, é só entrar no Instagram, Contação da Rua. E olha, leiam. O meu recado para as crianças é esse. Leiam, escute histórias e não leiam livros chatos, não. Se alguém pedir para você ler um livro chato, deixa para lá, deixa de lado, escolha uns legais, porque tem muito livro legal. Aí você acha um legal e lê muito, que você vai ser uma criança muito mais feliz. Obrigado
por esta entrevista e já queria agradecer, sim, e desejo ao Grupo Contação da Rua que cresça bastante e muito sucesso. Muito obrigada, Francisco, José e Maria, você é uma fofa, adorei, viu? Obrigada. Tchau, gente, até a próxima. Um beijo. Tchau. Deus, obrigada. Vem comigo pra contação, histórias de montão. Vem comigo pra contação, todos juntos nessa roda, todos juntos, vem embora não.